pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 4 benefícios da Lei do Bem. A gente já está falando sobre a Lei do Bem já tem um tempo e hoje a gente vai falar de 4 benefícios importantíssimos para quem quer executar a Lei do Bem, aplicar na empresa ou para profissionais que desejam trabalhar com a Lei do Bem, querem conhecer um pouco mais. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Souza e sou uma das fundadoras da PIM, da nossa empresa PIM, Pesquisa e Inovação. E nós temos aí um propósito. A nossa empresa foi concebida através de um propósito. Eu e a Laís, que é minha sócia, a gente tem o propósito de transformar a realidade, o cenário das pesquisas no Brasil. A gente acredita que o nosso país é rico em conhecimento e esse conhecimento não é devidamente aproveitado. Então a gente acredita que isso pode ser cada vez potencializado mais empresas se desenvolvam, cresçam, obtenham mais sucesso e, consequentemente a isso, a sociedade como um todo ganha de forma geral. Bom, vamos entrar então aí no conteúdo. Eu vou contextualizar um pouquinho a respeito do nosso tema de hoje. Nós temos aí a inovação, através da inovação que surgiu a Lei do Bem, né? E através da inovação a gente vê que a inovação tecnológica ela cada vez recebe um destaque maior aí na agenda econômica aí dos diversos países no mundo como um todo. A inovação ela é considerada aí um fator indispensável para os países mais desenvolvidos, vamos dizer assim. Daqueles países mais desenvolvidos, se você pegar e fazer um estudo, um levantamento sobre eles, tem-se que a inovação, o investimento em inovação, a inovação tecnológica, ela está lá na ponta. Os países mais desenvolvidos, eles são desenvolvidos exatamente porque há esse investimento em inovação, em desenvolvimento de inovação tecnológica. E a inovação ela é considerada aí um diferencial para a sobrevivência mesmo das empresas, dos negócios no mundo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais conectado. Com esse problema, por exemplo, da pandemia, a gente notou como é essencial a questão da inovação, né? Foi através da inovação aí de forma acelerada, de forma rápida, que teve aí, né, essas questões aí referente à pandemia, à vacina, enfim, isso aí é só um ponto, mas a inovação ela é esse fator essencial, fundamental e se torna um diferencial para a sobrevivência das empresas aí no mundo, fazendo com que os países, fazendo com que as nações sejam cada vez mais competitivas e criando aí grandes possibilidades de melhoria na qualidade de vida da sociedade, né, do seu povo, de forma em geral. Então a inovação ela tem toda essa característica e para poder das diversas formas que existem aí que os governos dos países trazem para poder estimular essa inovação dentro dos seus países, a gente tem um fator que é os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais é uma dessas formas utilizadas pelos governos para poder fomentar, para poder estimular que as empresas busquem cada vez mais investir em inovação. Por quê? Porque o governo ele utiliza isso como uma forma de fomentar, né, de aumentar aí a quantidade, na verdade, e a qualidade dessas atividades de inovação. Então, tem lá as inovações, mas ninguém se aplica, né? Então, consequentemente, o país não desenvolve, os negócios eles mantêm estáticos, estáveis. Uma vez que o governo ele cria esse estímulo, ele cria esse fomento para que as empresas se tornem cada vez mais interessadas, e esse ganho, essa quantidade, mais empresas vão querer inovar, mais negócios vão surgir
E também a qualidade dessas atividades de inovação também aumenta. Então, os incentivos fiscais é um desses instrumentozinhos que o governo utiliza para poder atrair, fazer com que mais empresas venham e inovam, busquem atividades de inovação. Bom, a gente, como eu falei, a gente sabe que o desenvolvimento, ele parte muito, o desenvolvimento de um negócio, de uma empresa e também o desenvolvimento dos países, assim como eu citei, os países mais desenvolvidos, aqueles que estão lá na ponta, é, são países que fazem muito investimento em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Dessa maneira, o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele utiliza também os incentivos fiscais como uma forma de incentivar empresas, negócios a investirem em inovação, a investirem no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele utiliza desse mecanismo para incentivar, para fazer com que mais empresas invistam em inovação por parte aí do setor privado. Com isso, o objetivo do governo é fazer com que há uma aproximação maior das empresas com as universidades, também com os institutos de pesquisa, fazendo com que os resultados, né, desse trabalho de desenvolvimento de inovação tecnológica se potencialize e vire esse círculo que eu comentei anteriormente, que é o quê? Cada vez mais estímulos, havendo mais estímulos na inovação, fazendo com que atraiam mais empresas para poder buscar essa inovação através da pesquisa. Consequentemente, as empresas se desenvolvem mais, consequentemente, têm resultados potencializados e todos ganham, as empresas ganham e a sociedade ganha de uma forma geral. E o governo ele faz isso, ele no intuito totalmente macro, não é visando benefícios exclusivos ali para a empresa, porque o governo está pensando na empresa. Não é bem isso. O que o governo, a visão macro que eu quero dizer, é que ele faz esse estímulo para que as empresas busquem inovação, para que elas, buscando a inovação, buscando desenvolver inovação, e, consequentemente, com o desenvolvimento dessa empresa, há aí uma grande contratação, é necessário aí contratação de mão de obra especializada, então isso é um dos objetivos do governo. As empresas se tornam mais competitivas, consequentemente o país também se torna mais competitivo, então a nível internacional isso é uma coisa boa para o governo. E também eleva aí a economia nacional, de forma geral. Então, acaba que os objetivos do governo sobressaem, atendendo a esse ponto aí referente aos incentivos, a oferecer incentivos fiscais. Bom, os incentivos fiscais, eles são usados não só, né, claro, como eu falei anteriormente, ele é utilizado por todos os países, principalmente os desenvolvidos, óbvio, né? Mas o objetivo aí é fazer com que estimule cada vez mais pessoas, mais empresas, na verdade, busquem a inovação, busca desenvolver pesquisas e inovação tecnológica e, atrelado a isso, está o desenvolvimento e o sucesso das empresas, dos negócios. Bom, a Lei do Bem, ela surgiu como exatamente esse objetivo de fazer com que mais empresas invistam em inovação tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica, e ela tem aí o objetivo de conceder benefícios fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica para empresas que estejam enquadradas no regime de tributação do lucro real,
visando aí exatamente a estimular a inovação nas organizações, nas empresas. Dessa forma, contribuir aí para que haja esse crescimento, esse desenvolvimento aí do país como um todo. Então, a Lei do Bem, ela tem esse objetivo de conceder incentivos fiscais, né, para as empresas que investem em pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica. Mas o que é isso, Ana? Eu trouxe aqui para vocês sobre o que é considerado a inovação tecnológica para a Lei do Bem, é texto da lei, a Lei 11.196 de 2005, ela considera inovação tecnológica a introdução de uma novidade, um aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resultem em novos produtos, serviços, processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a esses produtos, serviços e processos já existentes e que possa aí resultar em melhorias significativas e ganho de qualidade ou então um desempenho maior do produto. Então, como assim? Explicando um pouquinho melhor, a inovação que é requerida, vamos dizer assim, pela Lei do Bem, ela passa pela a introdução de um novo produto, serviço ou processo, ou seja, uma empresa que quer desenvolver algo totalmente novo, algo que ainda não se tem, vamos dizer assim, no mercado, algo totalmente novo, totalmente inovador, ok? Considerado inovação. O outro ponto que é levado em consideração é que também, além de ser o desenvolvimento de algo novo, pode ser considerado também inovação a agregação de novas funcionalidades a esse produto, serviço ou processo e que gerem aí melhorias significativas ou ganho de qualidade ou desempenho daquele produto. Então, por exemplo, existe já um produto consolidado, vamos dizer assim. A partir desse produto, se a empresa trabalha em cima daquele produto ali, começa a desenvolver uma pesquisa para que aquele produto ele melhore a qualidade, há possibilidades ali de trabalhar nesse produto para que ele ganhe aí uma nova funcionalidade, vamos dizer assim, e que através dessa nova funcionalidade ele ganhe aí melhoria significativa, gerando aí um ganho, um desempenho desse produto. Então, ok, é considerado também inovação pela Lei do Bem. Então, uma vez que a empresa ela atua desenvolvendo essas atividades de pesquisa tecnológica, desenvolvimento dessa inovação tecnológica, ela, dentre outros requisitos, né, que eu já falei e vou falar um pouquinho mais, ela está elegível aí a receber esses benefícios fiscais oferecidos aí pela Lei do... Muitas empresas perguntam, mas Ana, eu tenho que me preparar antes para poder me enquadrar à Lei do Bem? Eu tenho que fazer existe um processo em que a gente tem que submeter, eu tenho que enviar antes? Aí a gente fala que não, porque a Lei do Bem, ela é exatamente uma lei, é a Lei 11.196 de 2005. É uma lei, ela está aí aberta a todos. E o importante da Lei do Bem, e a gente tem isso como uma grande vantagem, é que ela abrange todas as áreas da economia. Então, a gente tem aí muitos incentivos fiscais que são totalmente setorizados, ou seja, tem específico para área de automação e telecomunicações, por exemplo. Tem, por exemplo, para o setor automotivo, igual a gente tem específico a Rota 2030, que na verdade é subvenção, mas ela é setorizada. Enfim, a gente tem aí algumas leis de incentivos fiscais que são direcionadas a áreas específicas. E a Lei do Bem, ela é totalmente abrangente a todas as áreas da economia. O que vai determinar é a inovação em si que a empresa desenvolve, não a área em que ela atua. Então, todas as áreas da economia podem submeter à Lei do Bem. E quais são esses requisitos, né? Que eu falei agora há pouco sobre quem está apto, qual empresa está apta a se eleger, vamos dizer assim, para a Lei do Bem.
são empresas que optantes pelo regime de tributação do lucro real, ou seja, a empresa ela tem que estar enquadrada no regime do lucro real. Já falei bastante, mas a empresa tem que investir em inovação tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Já até falei para vocês o conceito, trouxe direitinho conforme o texto da lei. A empresa ela não pode ter tido prejuízo, ou seja, ela tem que ter operado com lucro no ano de apuração, então não pode ter prejuízo. E ela também tem que estar em regularidade fiscal, ou seja, ela não pode ter débitos. Estando enquadráveis a isso, a empresa está elegível a desenvolver aí as suas pesquisas e receber aí grandes benefícios, pelos quais eu vou falar 4 para vocês aqui. Dentre outros, tem outros benefícios indiretos que são assim extremamente vantajosos para negócios, mas que a gente vai tratar em uma outra oportunidade. Hoje eu vou trazer 4 dos benefícios aqui, 4 dos mais importantes. E antes de entrar em si nos benefícios, eu gostaria de falar quais são as atividades de pesquisa tecnológica que são aplicáveis, que são as atividades que podem ser desenvolvidas, né? Nós temos aí, pela lei do bem, a atividade básica. Quais são as atividades de pesquisa que a empresa pode desenvolver? Nós temos a atividade básica, a empresa ela pode começar lá de baixo, com trabalhos ali executados aí com o objetivo de adquirir realmente aquele conhecimento inicial, a compreensão aí de novos fenômenos, visando aí esse desenvolvimento desse produto, desse processo ou desse serviço. A gente tem a pesquisa aplicada, que é um pouquinho mais já avançado, tendo o objetivo aí de também adquirir conhecimento para desenvolver e aprimorar já esses produtos ou esses processos. A gente também, pela lei do bem, tem o desenvolvimento experimental e a tecnologia industrial básica. Então, o desenvolvimento experimental já é aquela parte de experimento mesmo, já com esses conhecimentos pré-existentes aí, já visa a comprovação ou então a demonstração da viabilidade técnica daquilo que foi desenvolvido. Enfim, são essas as atividades que podem aí ser desenvolvidas através da lei do bem. Bom, então vamos direto para os benefícios. Os benefícios é o que o pessoal mais gosta. Já todo mundo já pergunta que eu vou ganhar o que com a lei do bem? Qual que é o tipo de benefício que eu vou ter? Qual que é a vantagem que eu vou ter por utilizar a lei do bem? Bom, o primeiro benefício que a gente tem, e é um dos mais importantes, né, se não o maior dos benefícios aqui, é a dedução da soma dos dispêndios, ou seja, dos gastos de custeio nas atividades de desenvolvimento e inovação, através do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Existe aí a dedução correspondente à soma desses gastos. Então, como que é? A empresa gasta tudo aquilo que ela gastou, na verdade tudo não, porque existem despesas enquadráveis aqui. Então, eu vou até falar para vocês já quais são, o que pode gastar e o que não. Porque existem despesas que são enquadráveis e outras não. Então, o que são esses gastos elegíveis, beneficiáveis pela lei do bem? Todo pagamento de salário, fornecedores, por exemplo, universidades, centros de pesquisas, terceirização de mão de obra, se houver necessidade de terceirização de mão de obras, insumos nacionais, e os gastos beneficiáveis são a capacitação técnica, serviço de apoio técnico, todo esse material de consumo que eu falei, pagamento de salário como recursos humanos, viagens, ou seja, tudo aquilo que for essencial para o desenvolvimento da pesquisa é enquadrável conforme a lei. Então, lá na lei já tem lá o que pode e o que não pode. Eu já falei aqui para vocês praticamente tudo. Então, o que a empresa tem que fazer é ter todo esse planejamento,
né, para a utilização da lei do bem, já com esse tipo de informação, já sabendo o que que pode gastar, o que é enquadrável, para às vezes não gastar com coisa que não é enquadrável e depois lá na hora de informar dá esse problema. Isso é um dos pontos que gera às vezes mais problema aí na hora de fazer a verificação, né? Quando o Ministério da Ciência e Tecnologia faz esse confronto com as informações que foram enviadas da empresa para o Ministério, aí vê lá, nossas despesas não são enquadráveis. Então, por isso que é importante manter essas atualizações. E tem os percentuais, né? Até 60% via exclusão, aí tem mais 10% se contratar pesquisadores para desenvolver as pesquisas, e ainda se aumentar os pesquisadores em 5% a mais, tem ainda mais 10% e ainda mais 20% se for caso de patente concedida ou então registro de cultivar. Então, tendo isso, se tiver patente, se envolver essa patente concedida, ainda tem mais 20% de dedução dentro desses percentuais que eu acabei de falar. Bom, a gente tem ainda um outro benefício número 2, é a redução de 50% do IPI, do imposto IPI, na aquisição de bens destinados ao desenvolvimento da pesquisa. Como que é? Bom, a gente sabe que para esse desenvolvimento da pesquisa há necessário todo um aparato exatamente para essa finalidade. Então tem que ter equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, tudo que for necessário para o desenvolvimento daquela pesquisa, é concedido o desconto de 50% do IPI. Isso é um grande benefício, né? Ainda tem esses acessórios e ferramentas que acompanham esses bens, também entra aqui dentro, destinados, né, claro, ao desenvolvimento da pesquisa, entra dentro dessa redução de até 50% do IPI. Tem aqui, deixa eu ler aqui para vocês aqui. Esse imposto, ele incide sobre produtos nacionais e produtos estrangeiros também. Então, essa aquisição de máquinas, tudo aquilo que, máquinas e equipamentos que forem necessários, é necessário informar antes da compra, né? Para que você tenha, para que a empresa, para que seja concedido esse desconto. Então, não é assim, olha, você vai lá, compra, depois você envia pedindo desconto. Não. Antes de você fazer a compra do equipamento, é necessário informar para que quando estiver fazendo lá a emissão da nota fiscal, já é concedido esse desconto aí anteriormente, de forma prévia. Então, esse desconto é de forma prévia, ok? O terceiro benefício que eu trouxe para vocês é a depreciação e amortização acelerada integral de bens novos destinados à pesquisa e o desenvolvimento de inovação tecnológica. Esse aqui é legal porque sobre esses bens que eu acabei de mencionar, sobre essas máquinas e equipamentos, então sobre elas recai aí a depreciação, ou seja, a depreciação ela funciona aí como um redutor da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Normalmente esses bens, eles perdem o valor, né, com o decorrer do tempo aí, eles tendem a perder valor, já saiu da loja, já perdeu. Com o tempo, eles tendem a perder valor. E com isso, a legislação lá do imposto de renda, ele estabelece que essa perda de valor, ela pode ser considerada como um custo, como uma despesa aí operacional. Então, olha só que legal. Considerado como despesa, ela tem aí, com essa permissão de uma depreciação acelerada, elimina esse escalonamento aí de um valor aí de 100% e pode ser utilizado como custo para redução da base de cálculo do imposto de renda. Então, isso aqui é maravilhoso, né?
E também tem a amortização. Amortizar significa reduzir gradualmente um débito à medida que faz pagamentos periódicos. Então, conforme a legislação aí do imposto de renda, do mesmo jeito como acontece com a depreciação, a amortização também ela é um custo ou uma despesa. Olha que legal. Um custo ou uma despesa operacional considerada lá para a lei do bem, fazendo aí com que ocorra a redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, essa amortização acelerada, ela torna-se possível e faz com que essa redução em velocidade ocorra de forma superior à vida útil desse bem. Então, também isso é um baita de um benefício. Então, esse é o terceiro. E o quarto benefício é a redução da alíquota de imposto de renda retido na fonte nas remessas de recursos financeiros para o exterior destinados ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. Uma vez que dessa pesquisa gerou patentes, registros de patentes, marcas e cultivares, tem aí um benefício de redução a zero da alíquota de imposto de renda retido na fonte para essas remessas de recursos financeiros destinados a esses registros. Então, esse também é considerado um bom desconto. Bom, esses são os 4 benefícios que eu trouxe aqui para vocês hoje. É importante conhecer esses benefícios, principalmente para os profissionais, né? Às vezes as empresas elas contam talvez com uma consultoria, mas mesmo contando com a consultoria, é necessário que saiba, né? Pelo menos é bom a gente conhecer de tudo, mas os profissionais que atuam com a lei do bem, né? A gente tem aí, por exemplo, os advogados, os contadores, que têm aí, às vezes, oportunidades de oferecer maiores vantagens aos seus clientes, né? Temos aí os advogados que atuam na área do tributário, que sabem ali os clientes que podem obter esses benefícios, como que é importante a gente estar atento aos nossos clientes, né? Os contadores, eles sabem, por exemplo, que um cliente dele tributa sobre o regime do lucro real. Imagina como esse negócio pode expandir você oferecendo um tipo de serviço, né, de orientativo nesse sentido. Então, a lei do bem, ela é um instrumento de fomento importantíssimo para que novos negócios se desenvolvam, cresçam e se tornem aí negócios de sucesso. E esse também é um dos nossos objetivos, é fazer com que as empresas cresçam, se desenvolvam cada vez mais e obtenham sucesso. Consequentemente a isso, a sociedade ganha de forma em geral. Então, acontecendo isso, a gente chega ao nosso objetivo. Bom, pessoal, hoje é esse o nosso vídeo. Se você gostou, comenta aqui, compartilha. A sua opinião para a gente é muito importante para a gente ter um índice de saber, uma métrica para a gente saber se está agradando o conteúdo que a gente está produzindo. Então, se vocês puderem compartilhar com quem vocês acham que pode ser interessante esse vídeo, nos ajude. Comenta aqui o que vocês acharam e até breve.